O divórcio de Vera e Miguel não tinha corrido da melhor forma. Só agora, meses depois, Vera começava a refazer e se enrolava-se, a iniciar uma nova vida e a tentar tirar o máximo partido dela. Este dia não foi diferente. Desde manhã, tudo corria sobre rodas. Vera chegou ao trabalho com a esperança de um dia produtivo. Mas a mudança chegou à noite, quando a jovem parou na mercearia para comprar produtos para o jantar. Foi aí que reparou na sua ex-sogra, Dona Luísa. Era só o que faltava. Não me apetece mesmo nada falar com ela. Por que é que tinha de ser hoje? Disse a si mesma. Vera apressou-se a virar a esquina para que a ex-sogra não a visse. Procurava uma rota de fuga, mas já era tarde. Dona Luísa deu por ela. A mulher parou de olhar para as prateleiras e dirigiu-se diretamente a Vera. Não havia como escapar. Olá, como estás, Verinha? Começou Dona Luísa, falando com uma cortesia excessiva. Dona Luísa, respondeu Vera com um sorriso. Decidiu não desanimar e mostrar à ex-sogra que estava até melhor do que ela poderia imaginar. Como vão os teus assuntos? E o trabalho? Continuou Dona Luísa, implacável. Muito obrigada. Está tudo bem. E o trabalho também, respondeu Vera, o mais cordialmente possível. Ah, deve ter sido difícil para ti, depois do divórcio, com o Miguel, disse Dona Luísa, num tom que parecia simpático, mas era carregado de troça. Vera percebeu a insinuação. Miguel costumava criticá-la por não terem filhos e por ela dar prioridade ao trabalho. Ele queria que a esposa ficasse em casa, cozinhasse, limpasse e lhe agradasse, mas Vera não conseguia ter filhos. Por mais que tentassem, os médicos confirmaram a infertilidade. A jovem aceitou o facto e sabia que não poderia engravidar. Miguel tinha contado tudo à mãe, e tinham se divorciado por causa disso. Dona Luísa tinha apoiado o filho e, naquele momento, queria, mais uma vez, ferir Vera. Mas muda de assunto, Vera. Fala-me da tua saúde. Tentou Dona Luísa desviar a conversa para algo mais pessoal. Oh, Verinha, sabes, sinto-me muito mais calma e leve, começou a ex-sogra o seu monólogo. Assim que a minha neta nasceu, foi como se ganhasse um novo fôlego. Até parece que rejuvenesci um pouco. Há um mês, a Elisa, a minha nora nova, deu à luz uma menina maravilhosa, a Catarina. Ela é tão bonita, parece saída de uma pintura. Parabéns, disse Vera, mal conseguindo conter o sorriso tenso. Ainda lhe doía a forma como Miguel a tinha tratado. 5 anos de casamento, deitados para o lixo. Sim, tinham tido discussões e momentos difíceis, mas a vida em comum não tinha sido má. Ele nunca lhe tinha levantado a mão e tentava sempre resolver os problemas a falar. Embora tivesse as suas exigências, Vera pensava que com o tempo ela lhe mostraria que a vida era boa com ela. Enganou-se. Ela nunca mais esqueceria aquele dia fatídico. Primeiro, Miguel chegou do trabalho, jantou e pediu a Vera que se sentasse para uma conversa séria. Vera, temos de nos separar, disse o marido, calmo e até de forma casual. Separarmo-nos? Como assim? Perguntou Vera, visivelmente chocada com a reviravolta dos acontecimentos. Tens de me entender. Sou um homem jovem e quero ter um herdeiro ou uma herdeira. Já estás em tratamento há mais de 1 ano e não há resultados. Eu não estou a ficar mais novo, nem tu, disse Miguel, e depois acrescentou. É melhor separarmo-nos antes que seja tarde demais. Tens a certeza? Sim, Miguel estava estranhamente determinado. Levo algumas das minhas coisas hoje e o resto amanhã. Não te preocupes com o apartamento. Não vou dividi-lo. Fica para ti. Vera sentiu-se como se tivesse levado um murro na cabeça. Não conseguia acreditar no que estava a acontecer. Entretanto, Miguel apanhou as suas coisas e saiu rapidamente. Vera,
Tinha pago a hipoteca, crédito, habitação, do apartamento com o seu dinheiro. Por isso, o gesto de nobreza de Miguel parecia ridículo. Vera também sabia que as palavras sobre herdeiros eram, exatamente, as palavras de Dona Luísa, que desesperava por netos. Logo após o casamento, Dona Luísa tinha recebido Vera como se fosse sua filha. Vera pensou que tinha tirado a sorte grande com uma sogra normal, como todas as suas amigas. Como se enganara. De repente, a simpatia de Dona Luísa tinha se transformado em aversão. Vera e Miguel tinham comprado o apartamento através de um crédito à habitação, e ambos tinham de trabalhar muito, pelo que não havia tempo para visitas frequentes à sogra, o que não ajudava nada. Vera começou a reconhecer que Dona Luísa não gostava dela. A mulher queria que a nora fosse bem-sucedida em tudo, talvez não tanto profissionalmente, mas definitivamente como mãe e dona de casa. Na opinião da sogra, Vera não era boa dona de casa. E quando Miguel lhe disse que Vera não podia engravidar, foi a gota d'água para a sair sogra. Sempre que Miguel visitava a mãe, ela perguntava: Miguel, como está o tratamento da Vera? Está aí a tratar-se, mãe, respondia o filho em voz baixa. Diz-me, filho, por que é que casaste com ela? Vou morrer sem ver os meus netos, e tudo por causa de uma nora defeituosa, atacava a mãe. Mãe, já percebi, vou resolver isto, prometia o filho. Resolve, Miguel, e não demores. Já tenho 67 anos, tem pena da tua mãe, dizia ela, exagerando, e via que as suas palavras surtiam o efeito desejado. O tempo passava. Miguel visitava-se a mãe e ouvia as suas críticas, mas não podia fazer nada. Não havia melhorias para Vera. O homem entendia que era preciso tempo, mas a mãe não. Em breve, Dona Luísa tomou as rédeas. Decidiu jogar com o sentimento de culpa do filho e, na próxima visita, informou-o de que estava muito doente, que o tratamento não estava a ajudar e, portanto, ele era obrigado a cumprir a sua última vontade: dar-lhe um neto ou uma neta para que pudesse ver o herdeiro do filho antes de morrer. Miguel amava muito a mãe. Nessa altura, ele próprio já pensava que, por causa de Vera, nunca teria filhos. Não precisou de mais do que um mês para tomar a decisão final. Foi assim que chegou aquela noite fatídica, quando ele informou Vera da sua decisão e saiu. Vera percebeu que ele queria filhos, e ela, infelizmente, não podia engravidar naquele momento. Sabia também que Dona Luísa tinha tido uma grande influência nesta decisão. Vera não queria resistir ou argumentar em sua defesa. Se Miguel tinha decidido ir embora, ela não o ia reter à força. Como não tinham filhos, o divórcio decorreu sem problemas. Vera ficou a viver sozinha no apartamento, a pagar o crédito à habitação. Vivia tranquilamente. A dor do divórcio ainda existia, mas a jovem tentava seguir em frente. Tudo corria bem. Vera habituou-se à nova situação e até pensava que a sua ex-família se tinha esquecido de lá e estava já a viver a sua vida em paz. Até que, de repente, encontrou Dona Luísa. Era o que menos queria, mas tinha de mostrar-se alegre e tentar ter uma conversa civilizada com a ex-sogra. Que felicidade ter te encontrado, continuou Dona Luísa. Diz-me, por favor, por que é que não consigo ligar-te? Mudaste de número? Sim, mudei de número de telemóvel, Dona Luísa, respondeu Vera com muita calma. Sabes, minha querida, começou a ex-sogra a ir direta ao assunto. Tens ou não tens consciência? Até as pessoas mais descaradas a acordam. Quando é que a tua vai acordar? O que é que a senhora quer dizer? Perguntou Vera, atordoada por tanta insolência. Vera não tinha levado nada da casa da sogra a quando do divórcio e não percebia as novas acusações. Como já disse, o Miguel e a Elisa tiveram um bebê, a Catarina, continuou a mulher. Eu já a felicitei, Dona Luísa. Vera interrompeu-a bruscamente.
A última coisa que ela queria era falar do ex-marido e da sua nova família feliz. Além disso, não percebia onde Dona Luísa queria chegar, mas a conversa não augurava nada de bom. Não preciso dos teus parabéns. Sabes o que é ter 3 pessoas a viver no teu apartamento? Estou farta destes guinchos e gritos. Já estou na casa dos 70, por amor de Deus, e quero passar os meus últimos anos em paz, queixou-se Dona Luísa. Ah, a sério? Agora é que está contente, começou Vera, com um sorriso. A senhora queria tanto netos, e o seu filho cumpriu o seu último desejo em pleno. Vera sorriu abertamente. Agora estava satisfeita por aquela sogra malvada estar a ter o que merecia. Não tens graça, Vera, disse Dona Luísa, agarrando Vera firmemente pelo braço. Faz as tuas malas e desocupa o apartamento. Desculpa, de que apartamento está a falar? Vera, em choque, mal conseguiu responder. Não te faças de parva, continuou a ex-sogra com raiva. Vives sozinha num apartamento T2. E daí? Começou Vera a defender-se. E daí que não tens filhos e não precisas de um apartamento tão grande? O Miguel vivia contigo e também tem direito ao apartamento, tal como tu. Sim, por bondade, ele teve pena de ti e decidiu não dividir o apartamento. Mas agora tudo mudou. O Miguel tem uma família e este apartamento T2 é-lhes muito mais necessário do que a ti. Que interessante, disse Vera. O seu Miguel precisa de um apartamento T2. E eu fico com o quê? Para sua informação, fui eu que paguei o crédito à habitação e o apartamento é meu por direito. O Miguel não investiu um cêntimo nele. Dona Luísa olhou para a ex-nora, surpresa. Era evidente que estava descontente com o resultado da conversa. Como assim? Não tem direito. Eu não pensava que fosses tão mesquinha e descarada. Criamos uma cobra no peito, diz o ditado. Resmungou a ex-sogra, nervosa. Muito bem. Se não saíres pelo teu próprio pé, vamos falar de forma desagradável. Dona Luísa afastou-se de Vera de forma dramática, empurrando-a intencionalmente pelas costas. Vera ficou chocada com tanta audácia. Voltou para casa com as compras, mas o jantar que ia preparar foi arruinado pela ex-sogra. Dona Luísa não perdeu tempo e decidiu pressionar também a nova família do filho. Ao chegar à casa, começou a fazer barulho na cozinha de propósito e Elisa saiu logo do corredor. Dona Luísa, podia fazer um pouco de silêncio? Disse a nora. A Catarina acabou de adormecer e a senhora pode acordá-la com o seu barulho. Se não gostas, não te seguro. Faz as tuas malas e desaparece. Começou o jogo de Dona Luísa, continuando a bater nas panelas. Miguel! Chamou Elisa, com voz severa. Anda cá, por favor. Passados alguns segundos, Miguel entrou na cozinha, preocupado. O tom frio da nova esposa e da mãe não augurava nada de bom. Diz à tua mãe para parar com esta encenação, disse Elisa, com raiva na voz, olhando para o marido, à espera de uma reação. Miguel olhava, ora para a mãe, ora para a esposa. Discutiam quase todos os dias. Viver naquela atmosfera de constante conflito era cada vez mais difícil. Estava lá a ficar farto, pois não conseguia conciliar as suas mulheres. Também percebia que a situação não podia continuar. Entretanto, Dona Luísa parou com a confusão e dirigiu-se ao filho. Se não gostas de viver comigo, faz as tuas malas e muda-te, disse ao filho e à nora. Além disso, meu filho, tens para onde ir. Tens o apartamento onde vive a tua ex-mulher. Tens o mesmo direito de lá viver que ela. Mãe, o apartamento é da Vera. Foi o que decidimos quando nos divorciamos, disse Miguel com alguma cautela. Que disparate. Não tem filhos e tu tens uma família. Esse apartamento é muito mais útil para ti do que para ela, continuou a mãe. Encontrei-a por acaso na mercearia. Escuta,
É tão descarada que não há palavras. No teu lugar, punha-a no sítio, porque ela sentiu-se demasiado independente. Ah, e já me esquecia. Lembra-lhe dos 50 reais que te dei para a entrada do apartamento. Mãe, como é que tu imaginas isso? Começou Miguel a discutir com a mãe. Chego à casa dela, e o quê? Divorciamo-nos há muito tempo. Seria um golpe para ela. Eu faço isso. Elisa envolveu-se ativamente na conversa. A perspectiva de se mudar para um apartamento T2, onde não haveria uma sogra, eternamente insatisfeita, interessou muito a jovem. Miguel, escreve-me a morada do apartamento onde vive a Vera. Escreve, Elisa, respondeu Dona Luísa em vez de Miguel, percebendo que o filho não se atreveria a dar esse passo e há muito que ela própria queria livrar-se daquela barulheira. Na cozinha. Vera jantou e acalmou-se, decidindo que a ex-sogra se ia acalmar e que o bom senso ia prevalecer. Comeu os seus espaguete e as almôndegas enquanto via um talk show de entretenimento na televisão. Era o ideal para desanuviar a cabeça depois de um dia de trabalho. O toque da campainha surpreendeu Vera. Não esperava ninguém. Dirigiu-se à porta e encontrou uma jovem que não conhecia. Quem é você? Perguntou Vera. Sou Elisa, a nova esposa de Miguel, respondeu a jovem, em pé, confiante. Vim ver o nosso apartamento, onde vamos viver em breve. Talvez precise de obras ou de mobiliário novo. Menina, de que apartamento está a falar? Vera, chocada, tentava encontrar sentido na visita inesperada da nova esposa do ex-marido. Do nosso apartamento, disse Elisa com arrogância. Quando se divorciaram, todos os bens comuns foram divididos ao meio, pelo que sei. Por isso, não se ponha no meu caminho, minha querida, disse Elisa, empurrando a porta para entrar. Elisa, por que é que acha que o apartamento deve ser dividido ao meio? Respondeu Vera, com um sorriso. Não se faça de parva. Sei que Dona Luísa lhe deu os 50 mil para a entrada do apartamento. Além disso, Miguel viveu consigo durante 5 anos, pelo que tem exatamente os mesmos direitos sobre o apartamento que a senhora, disse Elisa com autossatisfação. Que história tão interessante, começou Vera a defender-se com um sorriso. Do que é que está a falar? Nunca vi essa entrada de 50 mil, Lais. Na altura, Miguel pediu ajuda à mãe, mas Dona Luísa disse que estava gravemente doente e precisava do dinheiro para o tratamento. Elisa ficou em silêncio e Vera continuou. Em relação ao crédito à habitação, a entrada foi paga pelos meus pais. Miguel gastava o seu salário em si próprio e vivíamos com o meu dinheiro. Ele nunca me ajudou com os pagamentos do crédito. Posso mostrar-lhe todos os recibos de pagamento, se não acreditar em mim. Como assim? Elisa perdeu a ousadia e ficou parada no meio da sala, de boca aberta. Exatamente, disse Vera, agora calma e sorridente. Vive com Dona Luísa há tanto tempo e ainda não percebeu que essa mulher pode dizer o que quiser? Diga a Dona Luísa que a sua conspiração não resultou. Diga-se a Miguel e a Dona Luísa que o apartamento me pertence inteiramente e com base em todos os fundamentos legais. Não tenciono oferecê-lo. Elisa ficou confusa no meio do apartamento T3. Há 10 minutos, estava certa de que ela e Miguel viveriam ali. A sua pequena Catarina deveria crescer ali. Elisa reparou de imediato na disposição cômoda dos quartos e como seria bom para eles viverem ali. Mas os argumentos de Vera contrariavam tudo. Afinal, o apartamento pertencia a Vera, por justiça. Sem encontrar o que responder, Elisa foi-se embora, sem dizer uma palavra. Vera fechou a porta à convidada indesejada e voltou para a cozinha. Voltou aos espaguete e às almôndegas. Depois do jantar, começou a pensar de onde é que Elisa tinha tirado a informação sobre a entrada. Pareceu-lhe estranho.
Havia algo de errado, e Vera estava certa de que Fessei, infelizmente, não evitaria o tribunal. Elisa voltou para o apartamento do marido e da sogra, completamente confusa. Dona Luísa esperava ansiosamente que a nora voltasse. A mulher esperava que conseguisse pôr a ex-nora no seu lugar. Mas quando Elisa entrou na sala, tinha um aspecto desolado. "Conta-me depressa", disse a sogra, sentando-se na cadeira. "Não há nada para contar", disse Elisa, em voz baixa. "O apartamento é dela." "Como assim?" indignou-se Dona Luísa. "E os 50 mil base que dei para a entrada?" "Mas Vera disse que não sabia de entrada nenhuma", disse Elisa. "Então, onde é que está o dinheiro? Perguntemos ao seu filho." Elisa começou, finalmente, a perceber toda a situação. "Miguel, anda cá, por favor", chamou a mãe, num tom severo. "Mãe, chamaste-me?", disse Miguel calmamente, entrando na cozinha, aparentemente, sem ter ouvido a conversa da mãe e da esposa. "Diz-me, por favor, tu investiste os meus 50 mil como entrada no apartamento?", perguntou Dona Luísa, desconfiada. "Não, mãe, não investimos", disse o filho, em voz baixa, baixando os olhos. "Como assim?", a mulher ficou atordoada. "O que é que fizeste com esse dinheiro?" Elisa envolveu-se na conversa. "Calma, vou tentar explicar tudo", começou Miguel. "Eu investi o dinheiro. Pensei que teria um bom lucro, mas não deu em nada. O dinheiro foi perdido." Dizer que Elisa e Dona Luísa ficaram em choque era pouco. As duas olhavam para Miguel como se ele fosse um idiota. Agora, a esperança de terem um lugar para morar desvanecia-se. Elisa mal se conteve para não dar uma bofetada ossada ao marido. Dona Luísa olhou severamente para o filho. "Não te criei para seres um parvo, meu filho", disse a mulher com repreensão. "Mãe, não exageres", tentou Miguel defender-se. "Chega", interrompeu. "Desta vez sou eu que vou falar. E vocês escutam. Em qualquer caso, como o apartamento foi comprado durante o casamento, o Miguel tem uma parte. Elisa, tens uma tarefa. Arranja um bom advogado que nos ajude a ganhar o caso e a obter metade do apartamento. Já chega de vivermos todos aqui. Temos de viver separados. Caso contrário, não aguento por muito tempo." "Eu concordo consigo", disse Elisa, de forma significativa e determinada. Vera sorriu. Percebeu que a ex-família não tinha conseguido encontrar outro argumento. Ela também contratou um advogado e o processo de divisão de bens começou. Logo nas primeiras audiências, Vera conseguiu provar que o dinheiro para a entrada tinha sido transferido pelos seus pais. Por lei, tais somas não podiam ser divididas ao meio. Contudo, Dona Luísa decidiu exigir uma parte do valor que Miguel tinha alegadamente gasto na hipoteca enquanto eram casados. Vera tentou provar que todos os pagamentos eram feitos com o seu dinheiro, mas aqui o ex-marido obteve uma pequena vitória. O valor que Vera teve de pagar por decisão judicial foi suficiente para cobrir os honorários do advogado. Dona Luísa estava muito perturbada e não sabia o que fazer. Tinha esperado até ao fim que parte do apartamento pertencesse ao filho. Estava cansada da nora e dos gritos constantes da bebê. Queria finalmente viver em paz na sua própria casa. Depois daquela vergonhosa disputa judicial, não queria saber de nada sobre os ex-familiares. Agora, Vera tinha o seu apartamento e podia não ter medo de nada. Começou a frequentar um psicólogo, superou a situação e começou a construir uma nova vida. Um ano depois do tribunal, Vera e o seu marido, Alexandre, tiveram um lindo bebê, que ambos adoram. Quanto a Miguel e Elisa, após o tribunal, ficaram a viver com Dona Luísa. A mulher não conseguiu superar a derrota em tribunal e a sua saúde começou a deteriorar-se.
Elisa também discutia com o marido quase todos os dias, mas tentava não se envolver nos conflitos entre mãe e filho para não ser culpada mais tarde. Passados alguns meses, devido ao estresse nervoso constante, Dona Luísa teve um acidente vascular cerebral, AVC. O tratamento foi difícil e não a ajudou a recuperar totalmente. Ela não conseguiu recuperar a sensibilidade dos membros inferiores. Miguel e Elisa tentaram cuidar dela, mas só aguentaram um mês. Miguel decidiu que a mãe estaria muito melhor a viver num lar de idosos. Em apenas alguns dias, encontraram um local adequado e levaram Dona Luísa para lá. A mulher arrependeu-se, até ao fim dos seus dias, de ter tratado tão mal o filho e a ex-nora. Quanto a Elisa e Miguel, finalmente começaram a viver no apartamento da mãe em paz. Pouco depois de terem enviado a mãe para o lar de idosos, fizeram obras, deram um quarto separado a Catarina e a relação entre os cônjuges melhorou. Começou a vida feliz pela qual tanto se tinham esforçado. Vera também encontrou a sua felicidade e era agora uma mãe e uma esposa feliz. E Dona Luísa permaneceu a mesma resmungona, começando a importunar as enfermeiras do lar. Só estas jovens sabiam como acalmar até a paciente mais teimosa, como Dona Luísa. Obrigado por teres ouvido a história até ao fim. Por favor, apoia o canal deixando um gosto, like e um comentário. Não te custa nada e é muito importante para mim. Subscreve-te para não perderes a próxima história. Até um novo encontro.